É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamentos. Raquel, hoje é com você. Mentira, não é não. É com a gente. Não, esse assunto é importantíssimo. Importante. A gente não tem aqui música de fundo, mas para anunciar o que nós vamos tratar hoje, tinha que ter aquela música de suspense, sabe? Reforma tributária. Vamos falar da realidade, né? Todo mundo, às vezes, está escondendo embaixo do pano, embaixo do tapete, mas a gente tem que levantar porque ela tá aí, né? A transição começa daqui a 3 meses, né? Que a gente tem de ano para 2026. 2, 3 meses para chegar e chegar à reforma tributária, né? Exatamente. Mas eu escutei, a gente estava num evento em Goiânia, da ADEME, salvo engano. ADU, exatamente, ADU. E foi feito um comentário que eu achei muito legal. E isso abriu um pouquinho a minha cabeça em relação à reforma tributária, né? A pessoa que estava palestrando falou assim, vocês já dirigiram um carro em Londres? Sócio dela. É o seu sócio? Sim, Rodrigo Dias. Putz, eu achei sensacional. Exato. Tá dirigindo o carro, né, na outra mão, né? Você tem que... Então, deixa eu apresentar, né? A Isabela Tralli. Bom, primeiro quero agradecer o Dene, a Raquel pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que o trabalho que vocês fazem, assim, de compartilhar, né, esse conhecimento, né? Eu acho que é super importante. Eu acho que a gente está neste momento, né, passando por esse momento de mudanças, né, por conta da reforma tributária e, enfim, queria parabenizá-los também pelo trabalho e pelo material, né, que tem de um conteúdo muito rico que vocês divulgam aí, compartilham aí com essa audiência maravilhosa que vocês têm. Eu chamo o Rodrigo e o Caio de Super-Homem e Batman. Eu vou te chamar de Mulher Maravilha da reforma tributária. Que honra isso. Por conta... O Caio era o Capitão América. Tudo bem. Mas pelo trabalho que vocês fizeram para que a coisa chegasse a esse ponto que a gente vai falar hoje, né? É de parabenizar vocês. Sim, eu acho que a gente lá no escritório, lá do VBD, a gente tem participado, né, dessas discussões já há bastante tempo junto com o setor, né, como um todo, e também acho que vale fazer a ressalva aqui do setor, tanto o Secov, como a Elo, Sebic, a Abrainc, que são, assim, as entidades se uniram de uma forma, assim, ímpar e mostraram aí um trabalho muito primoroso, né, para todas as conquistas que o setor, né, teve, porque se a gente olhar, nós vamos passar por aqui, mas se a gente olhar o que a gente tinha lá atrás, quando saiu, né, o PL 68, a gente conquistou, né, eu digo o setor, né, conquistou muita coisa até agora. Então, assim, esse trabalho eu acho que tem que ser muito, assim, elogiado, aplaudido, porque realmente foi um trabalho, assim, muito árduo. Foi muito legal mesmo. Foi muito legal então, mesmo. Dani, eu te cortei, o raciocínio é esse, o raciocínio é isso. Não, mas eu acho que é justo que a Isabela explique. Eu nem sabia que ele era seu sócio. Achei assim. Não, só para todo mundo entender. Pessoal, assim, quando a gente fala de mudança, qualquer mudança que você tem na vida, você não aceita isso muito bem. A verdade é essa, né? Principalmente quando essa mudança mexe na parte mais sensível do corpo, que é o bolso. Principalmente quando é tributos nos quais a gente tem no Brasil um sentimento claro de que isso não é bem aplicado, né? Assim, que a nossa máquina é inchada e, de certa forma, a gente está dando mais dinheiro para uma máquina ineficiente, né? Mas o que o Rodrigo falou meio que me deu um estalo e eu achei muito importante, eu acho que é importante trazer esse exemplo para que todo mundo abra também a cabeça para escutar o episódio de hoje. Pode falar o exemplo que eu achei muito legal. Não, conte você dele, por favor. Você então, que ouviu, acho que é bom. O Rodrigo falou assim, gente, ele fez uma palestra em Goiânia e ele disse assim, alguém aqui já dirigiu um carro na mão inversa, né, em Londres, por exemplo? E aí, coincidentemente, eu tinha dirigido recentemente. E realmente é muito esquisito, né, porque você está com tudo ao contrário, né, mudança de marcha e, enfim, como é que você vai dobrar as vias, né? E o que ele disse é diferente, não significa que seja ruim.
Então a gente tem que aceitar, às vezes, o diferente e entender o que tem de positivo nesse diferente. Então vamos parar de ser muito resistentes à reforma tributária, vamos compreender a reforma tributária e ver quais são os pontos positivos que a gente tem dela. Isso realmente mudou minha visão em relação à visão da reforma tributária. E eu acho que é o convite que eu faço para todo mundo hoje. Vamos ser um pouquinho abertos para escutar a Isabela, entender os conceitos, entender o que modificou e como que você pode utilizar isso de maneira positiva dentro das loteadoras. A gente está tendo esse papo aí, aqui, né, em São Paulo, pelo apoio da Alex Seguros, que é uma seguradora especializada no mercado imobiliário. Já agradecendo novamente o Marcelo por confiar no nosso trabalho. Ele é o nosso patrocinador Legend, né, o oficial aqui do Jornada do Loteamento da 7ª temporada. Para quem quiser conhecer o trabalho da Alex Seguros, entender um pouquinho, teoricamente mesmo, né, tecnicamente, como pode se fazer o uso do seguro na Jornada do Loteamento. A gente fez um episódio na 7ª temporada, que é o primeiro episódio que já está no ar. E lá você vai entender o trabalho e como se pode usar o seguro no loteamento. E eu acho, Isabela, a melhor forma de começar isso é por isso que o Dani falou. Essa mudança sistemática, né, que nós vamos ter no país inteiro. Nós não estamos falando de mudança de alíquota, de base de cálculo, nós estamos falando de uma mudança de sistema tributário, né? Sim. E que vai mudar, né? Tem gente que não acredita que vai mudar. Exato. E esse ponto, assim, é super importante isso, porque até hoje a gente já está em setembro, né? A gente sabe que 2026, nós estamos há 3 meses, né, de 2026, que já é período de teste, e a gente ainda ouve, doutora Isabela, a reforma vem ainda? Vem, tá aí. Na verdade, a gente está passando por ela, né? Eu acho que tem um processo aí que é um processo longo. A gente vai ver aqui o período de transição, um período longo também. Então, assim, acho que essa mudança de sistema, acho que bem isso que você falou, Raquel, não é só uma mudança de um tributo, uma mudança de alíquota, é uma mudança na forma de pensar a tributação mesmo, né? O sistema todo vai mudar com a questão do IVA, que no país é o IVA dual, que a gente pode falar um pouquinho também sobre isso. É um IVA, é um tributo que vai incidir sobre o valor agregado, né? Então, por isso que é Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Vão ter o PIS e COFINS, por exemplo, serão substituídos, né, pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, o ISS e o ICMS serão substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que será de competência dos estados e municípios. Por isso que é dual, né? Tem que entender que no país, no Brasil, por conta da nossa Constituição, prevê a questão do pacto federativo, né? A gente tem um limitador, né, constitucional que impede que a gente tenha um IVA único, como é em outros países. Então, o nosso modelo, ele seguiu um pouquinho o exemplo do Canadá, que tem alguma coisa parecida também dual, e da Índia, que são os lugares que tem esse IVA dual. E no Brasil houve a necessidade de ser dual, justamente porque a União, né, que vai ser a responsável pela CBS, ela não pode interferir na competência municipal e estadual que está garantida na Constituição. Então, houve a necessidade de a gente ter o IBS, de competência do município, dos municípios e estados, e a CBS, de competência da União. Por isso que é o IVA dual, mas, de todo modo, ele será cobrado, né, de forma única, é mais para poder dividir receitas, né, como a distribuição, né, da arrecadação ser feita da forma como a Constituição determina. Né? Por aí você já vê que é diferente, né? É diferente. Que é uma cobrança integrada, né? Sim, sim. E eu acho que, assim, o ponto assim, acho que a principal mudança, né, dessa forma de pensar a tributação, que eu acho que essa é a adaptação que eu acho que a gente vai ter que parar e olhar para isso, né? E como o Dani bem disse, eu acho que toda mudança, a melhor forma da gente se preparar para uma mudança tão significativa é a gente se preparar e estudar, entender o que nos espera, né? Porque, assim, de verdade, quando a gente sempre tem medo do desconhecido, né? É mais fácil, a gente tá ali na nossa zona de conforto, e quando depois a gente vai falar um pouquinho, esse período de transição, a transição do regime é uma forma de dar conforto para o contribuinte, porque depois nós vamos ver
que em algumas situações não vale a pena ficar, do ponto de vista tributário, não necessariamente vale a pena ficar no sistema, apesar do legislador ter dado, né, a opção de você ficar ou não no regime atual. Se você for fazer conta, você vai ver que não necessariamente vale a pena. É mais uma questão de conforto, de falar, ai, nossa, eu prefiro lá o meu 365. Só que quando você coloca, muitas vezes, né, faz conta ali, e você vê por conta até do princípio da não cumulatividade, de você poder apropriar os créditos, né? Então, assim, é uma mudança muito grande mesmo. Eu acho que se a gente começar por aí, né, nessa tributação sobre o valor agregado, que é realmente a mudança conceitual, sistêmica, né? Sim. Se você puder explicar um pouquinho pra gente isso, Isabela. Ah, perfeito. Então, o imposto sobre o valor agregado, qual que é a ideia, né? Que a tributação, ela ocorra na cadeia, né, do consumo, porque aqui acho que um ponto importante também a gente destacar, antes de eu começar a entrar nisso, a gente está falando de reforma do consumo. Nós não estamos falando de reforma da renda, tá? Porque assim, nós não vamos falar de imposto de renda, então isso não muda, isso vai continuar existindo, vai conviver agora com essa mudança da reforma do consumo. Então nós estamos falando dos tributos que incidem na cadeia do consumo. Então PIS, COFINS, né, que são os existentes hoje, ICMS, ISS e o IPI, que a gente vai ver que ele vai mudar para o imposto seletivo, é o tal do famoso lá imposto do pecado, sobre alguns produtos aí, tipo, né, bebida alcoólica, esses outros temas. Mas assim, a ideia é que essa tributação ela ocorra só sobre aquilo que foi agregado mesmo em cada cadeia de consumo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, uma fábrica que vai produzir ali uma caneca, então quando ele for vender essa caneca, ele vai ter que ver todos os insumos que ele adquiriu para produzir aquele bem, ele vai poder se apropriar de créditos, né, sobre tudo, sobre a tinta que ele comprou, sobre a cerâmica, né, sobre todo o material que ele usou para fabricar aquele produto, e ele vai, quando ele der a saída a esse produto, a tributação vai acontecer somente sobre o valor que ele agregou efetivamente daquele produto. Então, por isso que você toma o crédito dos insumos que você adquiriu e você vai tributar, você vai ter tua margem ali, você vai tributar efetivamente na saída o que você agregou de valor sobre aquele produto ou serviço, né? Porque agora a gente tem aí um fato gerador que é bens e serviços, né? Não vai ter mais a separação, né, de como era para o ISS, que era só sobre serviços, né? Agora a gente tem aí uma base de cálculo, um fato gerador que ele é único, né? Isabela, só para deixar claro então para todo mundo. Então, vamos pegar o exemplo da caneca que eu adorei. Vamos pegar que, na verdade, são dois insumos, tinta e cerâmica. A tinta custou R$5 para produzir a caneca e a cerâmica custou 10. Então, eu estou dizendo que dos R$30 que eu estou vendendo lá na ponta, eu vou tributar sobre R$15. Exato. Que é a diferença do que eu comprei de insumos pelo valor agregado que eu fiz para construir aquela caneca. Isso. É isso. Só lembrando que assim, a gente está falando dos 15 ali que você comprou, é sobre o tributo que incide sobre os 15. Não é exatamente sobre o valor do insumo, okay. Mas é sobre o tributo que incide na etapa anterior. Perfeito. Desde que ele tenha sido recolhido, né? E depois a gente vai ver que vai ter aí uma sistemática diferente, mas desde que o tributo seja recolhido, ele vai poder tomar o crédito, e aí você vai deduzir, você vai ter lá um IBS, CBS, vamos supor que ele pagou 5 lá de tributo de IBS, CBS para adquirir esses insumos. Se ele vende por 10, ele vai poder tomar crédito de 5, então ele vai tributar somente a diferença. 5. Exato. Legal. E a gente vai ter um comitê gestor para unificar todas essas informações, né? E a gente espera que seja muito eficiente. Na verdade, Raquel, o que vai acontecer? Nós temos aí dois entes, né? Nós vamos ter a Receita Federal e o Comitê Gestor. Porque assim, a Receita Federal ela vai continuar administrando a CBS, que é o que vai substituir o PIS e COFINS. E o Comitê Gestor vai ser o responsável por administrar o IBS, né? O IBS que é dos estados e municípios. Então, quem que vai compor esse comitê gestor? São representantes dos estados e dos municípios, e a Receita Federal é a Receita Federal, que vai continuar aí brilhantemente, porque eu falo que a Receita Federal tem uma capacidade enorme aí em termos tecnológicos. Sim. Se vocês forem, não sei se vocês tiveram oportunidade de olhar o sistema que eles estão, né, montando, criando, é uma coisa assim, é de um nível de tecnologia incrível. Eles já usam um sistema tecnológico, se eu não me engano, é de Israel, alguma coisa assim, né? Não, e essa nova plataforma, a previsão é que ela consiga
processar mais de 2 bilhões de operações ali dentro do sistema, sabe? É uma coisa bem grande de uma capacidade assim que a gente nunca viu antes aqui no Brasil. E eu acho que diante dessa mudança de sistema, eu acho que seria importante também, Isabela, a gente falar da questão do preço, né? Porque a gente tem uma visão de que a caneca custa R$30 e ponto final, né? Agora o preço, ele já não é isso, né? Exato. Acho que assim, esse ponto também, acho que tem até uma tela que eu gosto muito de usar nas minhas falas, que é essa questão da mudança de mindset. Porque o que acontece? A gente vai ter que pensar, hoje, a gente não sabe quando você compra essa caneca, você sabe quanto de tributo que tem dentro dela? Você não sabe quanto porque você vai lá na prateleira, a caneca custa 30, você não sabe quanto de tributo incidiu na cadeia. E a ideia, a transparência, né, que é um dos pilares da reforma tributária, o que ela vai trazer? O consumidor, ele vai poder enxergar, quando ele for comprar lá a caneca agora, ela pode custar 30, mas ele vai saber quanto de tributo ele pagou, porque quando ele chegar no caixa, vai ser como é nos Estados Unidos. Quando você vai comprar, por exemplo, um telefone, você tem lá o preço na gôndola, quando você chega no caixa é plus tax. É um pouquinho diferente dos Estados Unidos, mas vai funcionar assim. Então, o nosso preço, hoje a caneca que custa 30, quando você chegar no caixa para pagar, vai ser o 30, vai ser o preço dela. Preço sem tributo de consumo. E aí você vai pagar o IBS, CBS depois dos 30. Então, por exemplo, se a gente tiver uma alíquota, vamos partir do pressuposto que a alíquota modal é de 26,5 aí, que é a alíquota, a gente não sabe ainda, né, a alíquota é uma incógnita, se vai ser 26, 27, 28, né, a gente tá aí nessa, mas supondo que seja 26,5, se a caneca custar 30 na prateleira, se o preço dela for 30, quando você chegar no caixa, você vai ter que pagar 30 mais 26,5 sobre 30, que é o IBS e CBS incidente sobre aquele produto, porque a gente está falando de tributo de consumo, tá? E aí, em relação aos preços, que é essa mudança, o preço por dentro, que a gente está acostumado hoje, a gente vai ter que fazer essa adaptação, né? Como que eu vou calcular meu preço sem o tributo agora? Então, isso vale para todo mundo, não só para bens imóveis, mas para qualquer produto que você vá comprar hoje, você vai ter que precificar o seu produto pensando que os tributos eles não podem mais fazer parte dessa precificação. E aí vem um pouco também do princípio da neutralidade, né? Que o tributo ele não pode impactar o operacional das empresas. Então, na hora de precificar um produto, então se eu quero vender, por exemplo, essa caneca pelos mesmos R$30, para o meu consumidor não sentir no bolso que ele vai pagar 30, se eu quiser vender, eu quero que o meu consumidor perceba o mesmo preço, R$30. Meu preço não vai poder mais ser 30, eu vou ter que 26, 23. 26, porque eu sei que ele vai pagar 4 de BS-CBS, para que ele perceba no final do dia o mesmo preço, o mesmo valor, vamos dizer, de 30. O preço não vai ser mais 30. Então, assim, essa diferença, e aí quando a gente fala, por exemplo, de bens imóveis, né? Eu acho que aí é que está o dirigir do lado contrário, com tudo ao contrário no carro. Essa mudança que eu acho que é a principal, né? Essa é uma mudança de forma de pensar bem importante. Na nota aparece o que é CBS e o que é IBS, assim, separadamente, o que é Estado e o que é federativo. Sim, a ideia é que o documento fiscal, ele tenha destacado, né, de forma segregada o que é IBS e CBS. Legal. Então vai ter lá, a caneca 26, preço 26, IBS, vamos supor que IBS é 2, CBS 2, vai vir lá separadinho no documento fiscal. Ok. Essa é a mudança. Mas a gente não pode fazer esse raciocínio tão simplista para o nosso setor, né? Exato. Imagine se a gente fale com o nosso ouvinte que ele vai pagar 26,5 de tributo. Ele já fecha agora. E essa sistemática não cumulativa, a questão dos créditos, ela é muito própria da indústria mesmo. A indústria, ela está habituada a fazer, por exemplo, a maioria das indústrias, grandes indústrias, elas já apuram o imposto de renda pelo lucro real e tem aquela tributação, por exemplo, de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. Então, eles já estão habituados com aquela questão de débito e crédito. O setor imobiliário, a tributação é muito simples.
né, é simplificada. E aí é até um contraponto que eu sempre, né, trago, porque a reforma tributária ela também trouxe a simplicidade como um dos, né, dos pilares, né, dos temas, né, que olha, nós vamos trazer eficiência tributária, simplicidade. Pode ser que daqui, eu falei, lá em 2035 a gente olhe para trás, depois de passar por tudo isso, e a gente chega à conclusão de que houve simplicidade. Mas para o setor imobiliário, esse período de adaptação, principalmente, vai trazer uma complexidade muito grande, né? A tributação do setor é lucro presumido, ou é RET, né, para incorporação, por exemplo, loteamento não, que não tem RET, mas mesmo assim é lucro presumido, é um percentual sobre a receita bruta. E é muito simples hoje para o loteador ele fazer o estudo de viabilidade dele, né? Porque na parte da tributação ele já joga lá o 6,73 que geralmente dá. Isso. E eu estou prevendo eu já estou prevendo que eu vou para o lucro presumido, porque muito difícil, eu nunca vi um loteador aplicar o lucro real, eu nunca vi. Muito raro. Mas enfim, é muito simples hoje. E a partir de agora a gente não vai ter mais essa conta tão fácil. Na verdade, a conta tributária ela só vai ser apurada ao final do processo todo do negócio. Essa mudança para o loteador também, eu acho que ele vai ter que imbuir e estudar muito o negócio dele, porque ele vai ter uma previsão de imposto. O imposto efetivo vai ser só ao final, né? E cada negócio vai ter uma tributação. E não então, a alíquota efetiva, vamos dizer assim, no final do dia, vai depender muito do empreendimento. Por exemplo, a gente está falando de um loteamento que vai envolver, nós vamos ver aqui a questão dos redutores. De repente, um loteamento tem um redutor maior que outro, a alíquota efetiva lá no final vai ser diferente, pode ser diferente de um empreendimento para o outro. Não necessariamente você vai ter uma carga tributária maior, porque a gente tem que lembrar que, assim, quando a gente fala 6,73 e vai para uma alíquota de... Na verdade, o imposto de renda a gente tem que tirar, teria que ser o 365, porque desses 6,73, a gente está falando aqui do 365, que é o PIS e COFINS, né? O imposto de renda, ele não muda, tá? E, aliás, é um ponto também importante, que as pessoas falam muito, o lucro presumido vai acabar. Não vai, gente. O imposto, a tributação da renda, ela vai continuar exatamente, o lucro presumido vai continuar. O que vai mudar é esse 365 que vai sair de dentro desses PIS e COFINS, ISS e ICMS. São esses 4 tributos que vão impactar a cadeia aqui que nós estamos falando aqui do loteamento. Então, desses 6,73... Então, pro loteamento, só para a gente deixar bem claro aqui, o que vai impactar é o ISS, que nas operações municipais, né, principalmente na fase de obras, ele paga, ou faz parte, né, da cadeia, né, tributária da obra, e o PIS e COFINS. Mas a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda ficam como está. O imposto de renda e a contribuição fica como está. O que vai acontecer? O setor hoje, ele paga ISS e ICMS, mas dentro da cadeia. Sim. Agora, você na venda do seu lote, você vai pagar IBS. Vai incidir sobre a venda do lote. Então, assim, não é que vai incidir só no serviço ou no produto que você adquire para, né, dos materiais que você adquire para construir, né, para desenvolver ali o teu projeto. Não, ele na venda do seu lote vai incidir. Então, a gente vai ter uma tributação diferente mesmo. Então, vai incidir a CBS, que é o equivalente ao PIS e COFINS, mas vai incidir também na saída, na venda do seu lote, vai incidir IBS também, que é o equivalente ao ISS e ao ICMS. Então, tem uma tributação aí que não tinha até então, né, para o setor. Então, agora, eu acho que a gente pode... eu tô adorando o exemplo da caneca, né? Porque você sabe que eu lutei muito por essa caneca. Então, ela nunca foi tão falada. Jornada do loteamento. Não, é que a Raquel queria um design diferente. Então... porque a gente tinha uma caneca tradicional, sabe? Aí eu falei, não, eu vou atrás de uma caneca diferente. Essa advogada é a mais marqueteira que existe. Tô vendo. Impressionante, impressionante. Mas enfim, Isabela, aí agora o seu papel de Mulher Maravilha. Nossa, porque a gente está falando aí, vamos tomar o 26,5, né, como... Sim.
como 23,5. 26. 6,5. 26. Como a alíquota do IVA dual, Tá. né? A base nacional, né? E aí, os nossos guerreiros lutaram muito em Brasília e conseguiram alguns redutores, além de outras questões que a gente vai tratar aqui mais pontualmente. Mas eu acho que primeiro a gente tem que falar dos redutores, né? Sim, super importante. E acho que para a gente falar do redutor, a gente tem que falar que dentro dessa reforma tributária, o setor imobiliário, ele foi colocado dentro de um regime específico. E eu acho que é importante dizer isso, porque nós temos hoje 4 regimes, tá? Tem o regime geral, que são as indústrias, os prestadores de serviço geral. Tem os regimes favorecidos e beneficiados, que tem alíquotas reduzidas, tem Simples Nacional e tem o regime específico. E por que as operações com bens imóveis ficou dentro desse regime específico? Porque, aí trazendo de novo aqui os exemplos do meu sócio Rodrigo Dias, ele sempre fala que, sabe aquele brinquedo de criança que tem um monte que tem as pecinhas lá, a estrela, o coração e tem os para você encaixar. Ele fala, a tributação com bens imóveis nessa reforma tributária é a mesma coisa de você pegar um quadradinho e querer colocar dentro do triângulo, sabe? Então, assim, não encaixa. Então, houve a necessidade de se criar um regime específico. Até porque um terreno, por exemplo, ele não se consome. Ele não é um bem consumível, ele pode durar anos. E a cadeia, né, das operações com bens imóveis são cadeias muito longas, principalmente do loteamento, que pode durar 20 anos. Então, aquele terreno ele não se consome. Então, por isso, houve a necessidade de ter um tratamento adequado para as operações com bens imóveis. E aí, trazendo, né, falando um pouquinho aí das conquistas do setor para o loteamento especificamente, quando a gente olha a redação lá de trás, né, do PL 68, que foi o projeto de lei que foi convertido na Lei Complementar 214, inicialmente o redutor de alíquota, esse 26,5%, ele tinha um redutor de 20% só. Depois, quando foi para a Câmara, conseguiu-se 40%, né? A gente conseguiu lá uma aprovação de 40%, e ela foi convertida na lei complementar com um redutor de alíquota de 50% para o loteamento. Então, desses 26,5%, na verdade, a gente está falando de 13,25%, que é a alíquota que vai ser aplicada, né, para atividades de loteamento. E aí, lembrando, né, nós não pagamos alíquota, né, porque dá a impressão de que o 3,65 vai ser substituído. Você vai pagar, deixou de pagar 3,65, lembra, 3,65 sobre receita bruta, então é sobre um todo. Aí agora a gente está falando 13,25 sobre um valor agregado, que a gente vai ter que olhar que existem outros redutores. Então, assim, a gente já tem um redutor de alíquota, que é o primeiro deles. E aí agora a gente vai falar um pouquinho dos outros redutores, né? Que a gente tem os redutores, tem um nome, né, que a legislação trouxe, redutor de ajuste, né? Tem um artigo lá da lei complementar que fala dos redutores de ajuste. O que é esse redutor de ajuste? Ele nada mais é que um redutor de base de cálculo, né? Para poder, por exemplo, o terreno ele vai ser usado como redutor de base de cálculo. Então, se você tem lá um imóvel que você vai vender por 1 milhão, se o terreno, você adquiriu o terreno por 200 mil, você vai tirar esses 200 mil da base de cálculo e ela vai ficar, a sua base vai ser só de 800. Então, se você vende um imóvel por 1 milhão e o terreno que você comprou era 200 mil, você vai tirar esse 200 mil da base de cálculo. Você está dizendo aí, num exemplo, que se a gente for trazer para o loteamento, se aquela sociedade de propósito específico, ou enfim... Ou a parceria. Se ela adquiriu aquele terreno por 5 milhões, 10 milhões vai ficar mais fácil. E eu gero 100 lotes, né? Então, da base de cálculo na venda desses 100 lotes, que sejam, 400 mil cada lote, eu vou dividir esse 1 milhão por 100 lotes e vou tirar esse produto aí, que eu não sei se é de cabeça,
da base de cálculo. Exato. O problema é que daí, quando a gente fala de lotes, né, ou de incorporação imobiliária, você vai ter que fazer o proporcional disso, né? Porque você vai ter que reduzir do montante que você vai ter que apurar na hora da venda de cada lote. Então, olha aí, já começa aí a complexidade, né? Mas aí vem uma pergunta, assim, a maioria não é compra de terrenos, é permuta. Permuta, mas aí no caso, a gente tem os outros redutores. Estou falando quando for compra, perfeito. O terreno é um exemplo, Perfeito. tá? Mas, por exemplo, no loteamento, o que mais é redutor de ajuste, né? As contrapartidas. Mas até antes da gente entrar nos outros redutores, Dene, aí está um ponto de pensamento, reflexão das operações de loteamento, tá? Porque muitas vezes a gente pode configurar uma compra e venda numa parceria e isso pode ser um redutor de ajuste. Entendi. Tá? Entendi. A forma, assim, aquela história, na neutralidade diz assim, a forma como você estrutura seu negócio, a tributação não pode ser a única razão para você mudar a forma, mas a gente tem agora uma tributação, uma sistemática diferenciada que vai fazer o loteador olhar para dentro de casa e repensar a forma como ele, né, reestrutura a atividade, né? Então, se é uma parceria, como que vai ficar se for uma parceria? Como vai ficar se eu colocar se eu trouxer, né, o terrenista junto com o desenvolvedor para dentro de uma SPE? Então, você vai ter que mapear isso, você vai ter que olhar e ver qual que vai ser o caminho, né, vamos dizer, não mais fácil, mas qual que vai ser que vai me trazer mais eficiência do ponto de vista tributário ou mesmo do ponto de vista operacional, porque vai ter uma complexidade nesses controles, na gestão dessas vendas. Imagina você fazer esses controles dos redutores, você vai ter que fazer tudo isso internamente. Sim, e hoje, por exemplo, a gente vê muitas estruturas em que a gente utiliza a compra e venda, né, o terrenista está dentro da SPE, a SPE compra do próprio terrenista esse terreno, enfim, a gente gera um crédito lá dentro e faz uma operação societária. Muitas vezes essa compra e venda ela é feita pelo valor declarado no imposto de renda para não gerar ganho de capital. A gente vai ter que começar a repensar também esses valores dessas operações, porque muitas vezes uma compra e venda num valor real, ela pode ser mais eficiente do ponto de vista tributário do que não pagar o ITBI sobre o valor, o ITBI não, sobre não pagar o ganho de capital por conta da diferença do terreno, né? Então, acho que são questões que não passavam pela nossa estruturação, que agora você tem que refletir e repensar, né? Porque é matemática, né? Agora é planilha de Excel. É isso, é planilha de Excel e é super importante que os loteadores, né, eles entendam essa sistemática. Então, assim, e é fazer conta, e é aquilo que a gente falou mais cedo. No final do dia, você não vai conseguir saber naquele momento, né? Essa previsibilidade, ela tá um pouco comprometida, porque no momento em que você faz a sua viabilidade ali, você não vai saber, não vai ser exatamente os 6,73. Você vai ter que fazer uma projeção, você vai ter que pensar ali de uma outra forma, numa outra lógica, para você pensar a viabilidade do seu negócio, né? E você vai ter que trazer essas situações, você vai ter que você vai ter que trazer exemplos ali e ficar tateando ali numa planilha de Excel muitas vezes para saber, olha, será que isso vai fazer sentido, né? Como que eu vou tributar isso aqui no final do dia? Mas eu acho que a gente interrompeu esse raciocínio em relação à questão de todos os redutores possíveis, né? Sim, a gente estava na questão de compra. Compra do terreno. O redutor. Então, assim. O valor do terreno. Isso. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, de base de cálculo do tributo, então a gente tem que pensar. A gente falou da alíquota, né, do redutor, de 50%, a alíquota é uma coisa. Então, a alíquota, ela vai ser aplicada sobre a base de cálculo. E esses outros redutores, eles são redutores da base de cálculo. Então, a gente vai ter o terreno, quando for uma aquisição efetiva de terreno. No caso do loteamento, a gente vai tem também o ITBI, que pode ser excluído da base de cálculo, mas ele é um redutor de ajuste. As contrapartidas, né, que normalmente os loteadores têm que fazer, o pagamento de outorgas, né, isso tudo também será considerado redutor de ajuste. E as doações de áreas públicas, né, também. E aí a gente só tem que olhar, porque muitas vezes essas
dentro das contrapartidas, quando você faz o registro lá dentro da matrícula, muitas vezes a doação já está ali dentro, né? Então Sim. tem que tomar só cuidado, porque você vai poder usar uma vez só, né? Não adianta você reduzida como se fosse o redutor de ajuste. É contrapartida, mas se a doação de área pública já estiver lá dentro, você já tirou, né? Uma vez, né? Você não vai separar e tirar 2 vezes, né? Tem que só tomar cuidado com isso. Mas em relação a essa área que é uma doação de área pública, né, eu vou ter que ter um jeito de fazer uma conta para chegar num valor que vai reduzir minha base de cálculo. Exato, você vai ter que fazer uma proporção dessa área, e vai ser a diferença, né? A proporção que ficar com você vai ser o que você vai tributar depois. Tipo, só pra gente deixar muito claro pra todo mundo. Então, se eu tenho uma gleba, ela tem 100% de área. Sim. Né? Esse 100% de área, eu tô doando 17% de área pública. Sim. Significa dizer que quando eu for tributar, eu estou dizendo, olha, eu vou tirar esses 17,5%. Perfeito, é isso mesmo. Da área loteável. Isso, é perfeito, isso. É isso. Mas eu tenho que ter um valor para isso. É 17,5% a menos do valor venal. Exato. É isso, né? É isso? É isso. Perfeito. E aí a gente vai utilizar aquele cadastro nacional imobiliário. Isso. Esse aí é um outro tema, né, que a gente tá aí... Mas a gente fizemos todas as reduções possíveis ou não? Então, aí dos redutores, sim. Do loteamento, então temos... Tem um social ainda, né? Daí tem um redutor social. Esse que a gente falou agora é o redutor de ajuste. Então, temos... Primeiro o redutor de alíquota, aí do redutor de ajuste, as contrapartidas, ITBI, as outorgas, doação de área pública. Tudo isso será tirado da base de cálculo, tá? Então, assim, você tirou uma boa parte aí da sua base de cálculo e aplica sobre ela uma alíquota de 13,25, que é o com 50%. E aí tem a questão do redutor social também, que é um outro redutor, que aí ele será aplicado somente para os lotes residenciais. Isso é importante dizer. E a introdução desse redutor social, ele trouxe a tal da progressividade, né? Que era um tema aí muito que o governo ele queria muito colocar essa progressividade. Que maneira colocaria essa progressividade dentro da tributação do consumo? E isso veio com esse redutor social, porque se a gente tiver, por exemplo, lotes na venda, né, do seu lote de R$100 mil, você vai tirar o redutor social de 30. Se o seu lote custar 1 milhão, você vai tirar os mesmos 30 mil, que é 30 mil por lote, né? Por lote residencial, esse redutor social. Então, se o lote tiver um valor, né, maior, o redutor social é menor. Então, aí a tributação ela vai ser progressiva, né? Ela vai ser maior conforme o valor for maior do lote, né? Que for benefício para um lote de menor valor. Exato. Tá. Ok, então eu acho assim, porque é uma questão complicada, Isabela. Sim. E pra gente que estuda, talvez fique bem mais simples de materializar. Então, por isso que eu gosto de ir fazendo os passos atrás, né? Então, nós estamos lá com o lote, a base de cálculo de um lote de R$100 mil, né? Você tem uma alíquota dual que a gente acha que vai ser 26,5% até agora. Ela, de cara, ela já vira 13,25%. Então, a gente já trabalha com 13,25%. Perfeito. Aí, minha base de cálculo é 100, né? Isso. E aí, eu vou ter meus redutores de ajustes desse 100, né? Isso. Desse 100. Talvez valha a pena até fazer o redutor de ajuste social aqui de cara, né? Porque eu acho que o mais complicado são os redutores de ajuste, né? Sim, e o controle deles vai ser difícil também. Então, para a gente chegar num cálculo mais claro. Então, eu apliquei os 50% de alíquota, continuo com a base de cálculo de 100, aplico o redutor social de 30 mil, Sim. chego em 70 mil. Tá? Aí é que eu acho que a gente que é a complexidade, que são os redutores de ajuste, que a gente foi falando e que eu fui tentando entrar mais em cada um, porque é aí que está a chave de você fazer uma operação bem estruturada ou não bem estruturada, né? Porque como vai entrar o terreno, por quanto que vai entrar o terreno,
qual que é a sua doação de área pública? Que base de cálculo vai ter? Não, é dirigindo lá do contrário do carro. Exato. Tem que entender isso. Agora, se é uma diferente. parceria, por exemplo, o redutor de ajuste ele vai ter que ser proporcional. Isso está na própria legislação, que ele vai ter que ser proporcional, porque, em regra, quando você faz uma parceria, o dono do terreno. Porque, assim, se a gente pensa que o redutor de ajuste é do imóvel, né? É do imóvel. Você fala assim, então quem é dono do imóvel é o terrenista, porque o desenvolvedor, quando você faz uma parceria, por exemplo, o proprietário do imóvel, ele continua, o titular do imóvel continua sendo o terrenista. Então só ele que vai ter o redutor de ajuste? Não, a lei falou, não, você vai ter que olhar o seu contrato de parceria e o redutor de ajuste também vai ser proporcional, né, na mesma medida que você tem lá a parceria em relação aos lotes ou em relação à venda daqueles lotes. O redutor de ajuste também tem que ser proporcionalizado. E como operacionalizar essa proporção, isso vai ser trazido pelo regulamento, tá? A gente não tem essa resposta ainda. A gente, nas últimas conversas, né, que a gente tem tido aí com o setor, né, com a Receita Federal, por conta da regulamentação, muitos temas virão aí com o decreto que ainda será publicado este ano, tá? Que é a regulamentação mesmo. Então, como que serão esses controles? Olha, Isabela, onde eu vou colocar esse redutor de ajuste? Talvez no CIB. Sim. A gente está nos estudos, nas conversas, porque a ideia do CIB, né, esse cadastro do imobiliário brasileiro... Vamos falar um pouquinho disso para a gente continuar num raciocínio bem claro? Vamos. O CIB, esse cadastro imobiliário brasileiro, a ideia do CIB é que ele seja o CPF dos imóveis, né? E que dentro deste cadastro haja todos esses controles, inclusive dos redutores de ajuste, redutor social. A ideia da Receita Federal e do Comitê Gestor é que a gente simplifique, vamos dizer, simplifique na medida que não vá ter tantas obrigações acessórias do contribuinte, que esse CIB, ele seja suficiente, um cadastro suficiente para que todas essas informações fiquem nele. E esse cadastro, a gente até questionou isso, se esse cadastro vai ser público, né? Se é um cadastro que o contribuinte vai poder acessar. Porque ele tem dados de valor, né? Isso, de titulares também, de transações dos imóveis, porque hoje a gente sabe que os cartórios, eles têm muito essas informações, né? E a ideia é que a Receita, ela faça convênios com os municípios para pegar informações de cadastro de PTU desses imóveis com os municípios e convênios com os cartórios também, para que os cartórios também deem, né, algumas informações que estão lá em poder dos cartórios para dentro desse CIB. Então, assim, tem um grupo de trabalho específico hoje dentro da Receita Federal, trabalhando, né, olhando para todo esse tema que envolve o CIB, porque ele vai impactar como a gente vai operacionalizar isso no dia a dia. Falar, Isabela, onde eu vou olhar se eu tenho redutor de ajuste? Onde eu vou alimentar? Em que sistema que eu vou colocar? Que eu tenho lá uma contrapartida? Que eu tenho, né? Onde eu vou colocar? Então, a ideia, né, que a gente tem acompanhado é que seja tudo feito dentro do CIB, tá? Mas isso a gente tem que esperar aí a regulamentação para a gente ver se é essa forma mesmo que a Receita também entendeu que é a melhor ou a mais viável aí do ponto de vista operacional. E numa cadeia de loteamento, Isabela, a gente está falando de terreno, né? O que eu preciso para fazer um lote? Eu preciso de terreno, eu pago ITBI, né? Para esse terreno estar numa SPE, por exemplo, né? Ou não, se for uma parceria. Eu tenho os meus custos de aprovação, então eu tenho custos de projetos, de urbanistas, enfim, de estudos ambientais, de profissionais que estão ligados a tudo isso. Eu tenho também o custo de pessoal interno de uma loteadora. A gente contrata o DENE para vender os lotes e paga, né, a parte da comissão. Sim. Tem o corretor, aí eu inicio uma obra, eu tenho aí o grande peso financeiro, né, de uma obra. Sim, são os insumos, né? São os insumos. O que disso tudo vai ser redutor de ajuste? Eu acho que o governo tem que pagar pro loteador. É o contrário. Ou a pergunta seja, o que disso tudo não vai ser redutor de ajuste?
Aí, Raquel, isso não é redutor de ajuste. A gente vai entrar num outro tema que são os créditos. Tá. Que aí é uma outra coisa. Então, assim, parando nos redutores de ajuste, o redutor de ajuste é o que você vai excluir da base de cálculo. Ponto. É para chegar no percentual. Isso. Eu vou pagar tanto. Isso. Por isso que, assim, eu falei, a gente não paga alíquota. Então, assim, a gente teve lá, vamos pensar, a gente tinha uma base de cálculo cheia, que a gente foi lá e reduziu dessa base de cálculo. O terreno, né, se é que, vamos considerar que a gente adquiriu um terreno. Excluiu o terreno, excluiu as contrapartidas, as doações, ITBI, outorga, tudo que eu tive que pagar, eu excluí da base de cálculo. Então, a minha base de cálculo de 100 virou, vamos dizer, 50. Tirei tudo isso, virou 50, ok? Aí eu fui lá desses 50, tirei os 30 mil do redutor social, né? Fiquei com 20, tá? Desse 20, eu vou aplicar a alíquota de 13,25. Tá? Fazendo conta de advogado aqui, vamos supor que me restou 10. Tá? Isso aí. Vamos supor que me restou 10. Aí, eu vou ter que olhar para os créditos. E aí, o que são os créditos? Então, assim, eu tenho ali, então, você imagina, eu tinha lá uma base, você vê, uma base lá de 100, que, né? Se a gente fosse pensar que todo esse 100 seria a minha receita, eu estaria tributando 365 lá daquele 100 hoje, né? Receita bruta. Então, já diminuiu um monte, olha, fiquei com 10. E aí, você vai olhar os créditos. Então, primeiro ponto, pessoal próprio, não dá crédito, tá? Os funcionários da loteadora, isso não gera direito a crédito, tá? Porque você tem ali, a gente até tentou colocar dentro, né, nas conversas que a gente teve, pensar em alguma forma, de repente, o valor da previdência, alguma coisa assim, mas isso não, então assim, não dá direito a crédito, nada, folha não dá direito a crédito, tudo que é funcionário próprio não dá direito a crédito. Mas aí todas as outras aquisições, seja de insumos, seja de serviços que você teve que adquirir ali, contratou, né, o DN para divulgar ali o loteamento, pagou lá a aprovação, todos esses custos, né, inerentes ali ao desenvolvimento do empreendimento, eles vão gerar crédito para o loteador. Então, vamos supor que você tem lá você chegou no 10. Então, vamos supor que você pagou, contratou o DN, contratou lá uma pessoa para fazer uma aprovação, você pagou mais um valor lá para essas pessoas e eles pagaram um tributo que vamos supor que era de 4, tá? O tributo que esses prestadores, né, tomadores, né, que você tomou um serviço, eles pagaram lá 4 de tributo. Então, desses 10, você vai usar o crédito de 4 para reduzir esses 10 ainda. Entendeu? No final do dia, você vai ficar com 6 para pagar. Esse vai ser o valor do IBS. Nós estamos falando de já do imposto, né? Isso, do valor do tributo. E aí, o tributo, você só vai poder tomar crédito do IBS e CBS desde que ele tenha sido pago na etapa anterior. E aí, esse ponto desde que ele tenha sido pago na etapa anterior, como que o governo pensou, né, numa forma de garantir que esse crédito também seja efetivamente recolhido? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do split payment. Então, assim, no momento em que, vamos dizer, você vendeu ali o seu lote e o adquirente, ele vai fazer o pagamento para você, qual que é a ideia do split payment? É que ele pague para você o valor do lote mais o tributo. Só que esse valor do tributo não vai entrar na sua conta, na conta do loteador. Ele vai ser splitado, separado automaticamente através do meio de pagamento, porque o split payment ele vai ser parte de um meio de pagamento, de um processamento, né, através dos meios de pagamento. Então, se você vender um lote lá de 100 mais IBS, CBS de 10, o adquirente vai te pagar 110, vai entrar na conta do loteador os 100 e os 10 já vai automaticamente para o governo. Vai lá e eles vão separar o que é IBS para os estados e municípios. É um split bancário, exato. É um split que dizem até que tem aí esses né, operadores de comida, né, essas que a gente já compra aí no aplicativo, já fazem dessa forma, já splita, né, essas receitas. A nossa operação... Desculpa, pode concluir. Não, pode falar. Não, você tem uma pergunta que tem a ver com o tema. A nossa operação, em grande parte das vendas, ele tem um split em que quando há a compra do lote, a gente emite um boleto bancário para o cliente e quem paga a comissão de todos os envolvidos é o próprio cliente. E aí, através disso, faz um split bancário para todos os envolvidos.
Neste caso, eu não estou prestando serviço para o loteador, quem está pagando é o cliente. Isso. De tal forma que ele não pode se apropriar desses créditos, neste caso. Exato. E isso, Denis, Pois pode mudar esse processo. Hein? O Denis, isso daí é um ponto, assim, super sensível, Pois que é. a gente está discutindo que assim, a gente tem, nesses grupos de trabalho, a gente está participando de um grupo lá de intermediação. Intermediação e administração de bens imóveis, que vai entrar dentro lá do regime específico também, mas tem essa questão, porque não necessariamente você recebe a comissão, né, ou o valor da intermediação do loteador, muitas vezes você pode receber do adquirente. Como você vai operar? Quem vai emitir o documento fiscal? Pois é. Assim, que normalmente você vai querer o crédito, né? Se você tem direito a crédito, você vai querer ter, mas se não é o loteador que está te pagando, ele não vai ter direito a crédito, porque o crédito seria de quem está te pagando, de quem está contratando. Só que se ele é uma pessoa física, por exemplo, e não contribuinte, um não contribuinte, ele não vai ter crédito. Agora, se ele é uma pessoa jurídica ou um contribuinte efetivo, né, de BSCBS, ele vai querer o crédito. Então, ele vai emitir o documento fiscal porque ele vai querer tomar o crédito. Na verdade, hoje o que acontece e é realmente bastante... eu acho que houve uma evolução enorme com a reforma com a lei de rescisão contratual, em que, de certa forma, deixou muito claro como é que seria feita essa relação. Né? De forma que você pode, obviamente, fazer com que tudo seja pago para o loteador, tudo no sentido de lote, mais a comissão de todos os envolvidos, Sim. E ele vai repassar isso para todos os envolvidos. Então, esses envolvidos emitem notas fiscais para o loteador faz o pagamento. A grande vantagem da lei de rescisões é que ela regulamentou essa questão do Sim. pagamento que é apartado, né? De forma que existe o pagamento do lote para o loteador e o pagamento Sim. da prestação de serviços para o corretor num contrato separado, Perfeito. que é a nossa operação hoje da Lotnet, exatamente desse jeito, para 90% dos casos, 99% dos casos. E aí é feito um contrato de prestação de serviços, em que quando o cliente efetua o pagamento, todos os envolvidos emitem notas fiscais para aquele comprador. Perfeito. É isso. Só que neste caso, o loteador não consegue crédito. Não vai conseguir. Não isso consegue. Provavelmente vai modificar. Vai modificar. É bem provável. É bem provável que volte a sistemática que eu já vi um tempo do loteador pagar. O problema do loteador, assim, pegando bem a questão operacional, é que ele adora esta operação que eu faço. Porque fica sob minha responsabilidade. É a questão fazer dos corretores associados, exatamente. né? Porque, assim, normalmente o loteador, ele escolhe uma empresa, né? No caso, a Lotnet, por exemplo, para fazer isso, essa gestão. E você pode, por exemplo, se o loteador tem um loteamento no Rio de Janeiro, por exemplo, você faz uma parceria com uma outra empresa do Rio de Janeiro, com um corretor associado de lá. Muitas vezes o loteador nem sabe quem é a pessoa para ele esperar um documento fiscal. Ele vai cobrar de você o documento fiscal, porque ele vai falar, eu contratei você. Se você, né, subcontratou, vamos dizer assim, para exercer, né, a sua atividade, eu quero o crédito. Só que aí você não vai dar o crédito, você vai dar o crédito para ele só do que é a sua comissão. Só que ele vai querer o crédito de tudo. E quem vai ter que mandar o documento fiscal, e isso também a gente está tentando, né, colocar no regulamento, né, tentando, né, pensando junto, né, com o pessoal da Receita Federal e Comitê Gestor, como a gente pode trazer isso no regulamento de forma que não mude completamente a sistemática da atividade, né? Porque, mais uma vez, a neutralidade, ela veio para dizer assim, gente, eu não posso mudar a forma como eu operacionalizo o meu negócio por conta da tributação. A tributação, ela não pode interferir dessa forma, na forma como eu faço o meu negócio. Isso não pode. Então, assim, e eles compreendem isso e a gente vai ter que pensar do ponto de vista operacional, mais uma vez. Como que vai ser o documento fiscal? Você vai poder ser um gestor, vamos dizer assim, um gestor desses recebimentos, repassa e você tomaria o crédito, eles mandariam a nota fiscal para você? Porque se é repasse, não é receita sua, né? Perfeito. O valor que você recebe não é receita tua integral. Você tem o dever, né, de repassar aquilo. Então, esse operacional ainda a gente não tem muito claro, e isso vai vir agora com a regulamentação que a gente... Vai exigir e muito das equipes de back-office. Nossa, Sim. mas vai exigir demais. Sim. O que a gente fala muito, né, Isabela, é a questão da profissionalização desse mercado. Com certeza. Então, não é mais agora só o preço do fornecedor. Agora ele é contribuinte ou ele não é contribuinte? É uma coisa que vai pesar. Exato. Né, Aí tem a questão da pessoa física, por exemplo, se você
enquanto você desenvolve lá, né, o seu loteamento, às vezes você contrata uma pessoa física para fazer, aí você vai ter que saber se essa pessoa física é contribuinte ou não, se ela vai entrar lá dentro dos critérios da legislação, se ela vai ser contribuinte ou não, para poder saber se você vai poder apropriar, se você vai ter crédito daquela Simples Nacional, por exemplo. O Simples, as empresas do Simples, elas podem optar em ser do regime novo ou ficar no regime atual. Mas continuando simples. Continuando simples, com os outros tributos dentro da tabela, vai mudar só o PIS e COFINS. Tá. Só que aí o crédito de quem optar ficar no regime atual, o crédito vai ser menor. Quem está no regime, optar em ir para o regime, né, do IBS-CBS, vai ter um crédito maior. E aí, quando você for negociar o preço, você vai querer o preço com crédito. E Sim. quem der o crédito maior, né? Então imagina, assim, a pessoal de suprimentos, de compras, né? Como que você vai ter que olhar e discutir isso com cada fornecedor. Você vai ter que fazer ali uma curva ABC ali dos seus principais fornecedores e ter essa conversa. Falar, olha, como que você está pensando isso vendo a reforma tributária? Como que você vai precificar? Porque essa questão de como os preços vão se comportar, a gente ainda não sabe como vai ser, né? Será que o seu fornecedor vai tirar mesmo o PIS e COFINS do preço e vai diminuir o preço para você pagar? Ou ele vai falar, não, meu preço vai continuar 100, o IBS-CBS não é meu, é do adquirente. Né? Será que vai? Como que esses preços vão se comportar? Então, isso é um tema, assim, bem... a gente só vai sim saber... E, assim, a gente acha que o mercado acaba se ajustando, né? Óbvio que... Só que nesse início vai gerar... Pode ser que o seu concorrente faça diferente de você. E seja mais competitivo. Seja mais eficiente, mais competitivo. Então, isso tudo agora, esse olhar, né? Para como eu vou operacionalizar. Você vai ter que fazer isso agora. Essa complexidade, ela caiu, veio no colo, né? Assim, caiu e falou, agora eu tenho que me ajustar, vou ter que me adaptar. E eu acho que esse planejamento de como as loteadoras vão trabalhar acho que o recado que a gente tem que deixar, né, Isabela? Exato. A coisa tem que ser estudada, né? Sim. Olhar para a sua cadeia e ver o que você tem, o que você pode deduzir, o que tem resíduo tributário, o que não tem resíduo tributário, quem que você contrata que é contribuinte ou não é contribuinte. Porque, por exemplo, até o terreno, é uma pergunta que eu te faço. A maioria do terreno, se ele for adquirido, ele vai ser adquirido lá de uma família, né? Sim. Isso não vai gerar. Normalmente, se não for contribuinte, não tem nem redutor. A pessoa não constitui redutor de ajuste lá, mas você vai usar como redutor de ajuste o valor da operação, né? O seu redutor de ajuste, ele vai ser constituído se você adquirir, né, um imóvel de uma pessoa física que não é contribuinte, ele não tem redutor de ajuste. Mas você vai usar o redutor de ajuste, vai ser o valor da aquisição. Então, o valor da aquisição daquele imóvel, você vai poder deduzir, daí tirar da base. Eu não vou ter resíduo tributário para utilizar lá naquela parte final. Só para deixar claro para toda a audiência, o que constitui um contribuinte e um não contribuinte? Então, agora com normalmente pessoa física não é contribuinte, né? Pessoa física não é contribuinte. No caso de locação tem aquela exceção, né, de que nas operações com bens imóveis, né, o contribuinte pessoa, ele pode ser considerado pessoa física se ele tiver receita para o ano seguinte. Ele vai ser considerado, então estamos em 2025. Contribuinte, pessoa física, que locou, teve receita de locação, por exemplo, de R$240 mil, de mais de 3 imóveis, no ano seguinte ela necessariamente vai ser contribuinte de IBS-CBS. Se, dentro do próprio ano calendário, ela oferiu receita acima de, que é 20% de 240, acima de R$288 mil, e mais de 3 imóveis, ela vai ser contribuinte dentro do próprio ano calendário. Pessoa jurídica, em regra, é contribuinte. Contribuinte. Então, não tem... E assim, Mas eu acho que o loteador trabalha muito com prestadores de serviços no Simples. Então, o Simples vai ter essa questão se o prestador ele vai ser optante ou não. E então aí ele vai ter que entender, saber, aí a gente também vai entender no regulamento como que vai ser essa opção, de que forma o contratante vai saber se o prestador que ele está contratando do Simples é optante ou não. Ele vai ter que mandar uma declaração, ou como que vai ser essa comunicação, né?
como que a gente vai saber? Porque a gente vai ter que ficar pedindo a cada contratante uma declaração, a gente não sabe como isso vai funcionar. Então, isso deve vir agora. Porque eu penso que, no mínimo, a nota fiscal de um optante pelo Simples vai ter que falar que ele está no Simples. Sim, exato. Ele vai... E aí vai ter que falar que ele está no Simples optante pelo qual regime, né? Qual regime ele está, mas isso vem só na nota. É, né? Exato. E aí vai até o destaque do tributo, né? Porque para você poder tomar o crédito, vai ter que vir destacado o tributo. Se ele é optante, vai ser o IBS-CBS com uma alíquota maior. Se for o não optante, se ele ficar no regime atual, ele vai ter um IBS-CBS do valor que é correspondente à alíquota atual, né? Então, você vai conseguir identificar no documento fiscal. Mas... E ele vai poder, por exemplo, ele é optante agora. Em que momento você vai saber se ele decidir não optar mais, né? Vai ser anual? Isso a gente não sabe. Se essa opção vai ser anual, imagino que sim, mas a gente não tem essa informação ainda. Ou seja, um dos pilares da reforma tributária não é verdade. Não tem simplificação de... Olha, Dene, a simplicidade é a complicação, né? Tá difícil. Olha, pra gente ter que... Quanto tempo a gente já tá papeando aqui, né? Assim, sobre um tema. Exatamente. Um tema. Então, assim, pro setor, de fato, pro setor imobiliário, não há simplicidade, tá? E assim, até a forma de apurar, imagina, até, pensa, receita bruta, 6,73, ponto, era assim que você e é por isso, Dênio, que vários países o setor imobiliário não se aplica a esse sistema. Você tem a opção D, né? Na verdade. Né? Exato, a opção D. Porque olha o caldeirão que a gente está mexendo, né? Não, e assim, essa estrutura que você vai ter que ter internamente para atender tudo isso, né? Porque você, assim, ainda que a Receita fale que vai ter lá o programa de apuração assistida, né? Que vai ser como é a nossa declaração de imposto de renda da pessoa física, que vai vir lá uma declaração pré-preenchida, vai ser algo parecido, né? Eles chamam de declaração de apuração assistida. Então, que essa questão dos créditos, se você tomou, você vai vir tudo dentro desse sistema. Só que você vai ter que ter uma estrutura interna para você poder confrontar aquilo, né? Para sua previsibilidade, exato. Né? E assim também, quando a gente pega muitas vezes, quantas vezes a gente pega na nossa declaração de pessoa física, tem uma DIRF que foi informada de forma errada, então o seu IR que está ali não é aquele que você tem. Então, assim, você vai ter que ter esse controle para você poder confrontar as informações, né? Porque o sistema, assim, ele é eficiente, mas ele também pode errar, né? Então, você vai ter que ter esse controle interno, contabilidade, né? Vai ter que ter esse olhar agora, esses controles CIB. Quem que vai alimentar dentro da minha empresa o CIB? Se eu contribuinte tiver que, além, né, dos convênios, das informações, eu tiver que alimentar com informações extras. O CIB, a gente falou dele, mas a gente não falou que ele é para todo mundo, né? Não é por conta da operação de incorporação ou de loteamento, não. É para todo mundo. Esse eu tenho meu apartamento, Exato. Meu apartamento vai para o CIB. É o CPF dos imóveis. Todos os imóveis vão ter um Então, CIB. deixa eu entender. Vamos lá. Nós vamos ter um CIB da fazenda. Aí nós vamos passar o processo de aprovação todo do loteamento. Aí esse CIB vai virar vários CIBs de cada um dos lotes que vão ser vendidos. Aí eu estou vendendo para facilitar a compreensão de todo mundo. Aí eu estou vendendo o lote a R$100 mil. Aí eu já tenho o redutor normal, que é da nossa categoria, que é de 50%, vai cair para 13,5%. E aí, considerando todas as possibilidades e manobras que vão ser feitas, e aí é que entra o dirigir do lado contrário, é o fato de nós entendermos o que pode ser feito naquele projeto específico para que eu consiga fazer a redução de alíquota. Aí eu chego numa alíquota, vou chutar um número aqui, 7%. Sim. Aí além das 7%, eu tenho que cuidar toda a minha cadeia produtiva para que eu possa entender quais são os créditos tributários que eu vou incidir sobre essa tributação existente, que eu não lembro, eu falei 7%, né? Falou 7%. Aí que eu vou ter realmente a tributação mesmo. Mas aí só um pouquinho, vamos lá. Dos 7%, meu cliente, quando eu vender o lote, vai aparecer lá 100 mil, sendo 7 mil de tributo. Então, o cliente vai receber um boletim bancário. Na verdade, não, que é parcela, né? Parcela de R$1.000, do lote de R$100 mil. Sim. Facilitar o raciocínio. Desses R$1.000, R$70 são de tributos. É de tributo, sim. IBS, CBS. 3,5 lá. Aí ele pagou isso. E aí foi pro
já foi para o governo. Sim. Como é que eu recebo crédito da minha cadeia produtiva? Então, aí o crédito da sua cadeia produtiva, porque aí você vê que vai ter o descompasso aí, né? Por exemplo, como é que faz imagina que você tem aí, vende tudo no seu lançamento. Você vai ter que ele faz, Normal. Você vai ter que normal. tributar tudo na cabeça, porque você ainda não tem crédito disso. Pois é. Porque os créditos, eles vão vir só no momento que você for desenvolver mesmo, né? Você vai adquirir... Vamos supor, você tem 30% do seu custo feito ali até o lançamento. Até menos. Exato. Não, Diria até menos. tô falando assim, vamos considerar 30%, né? O grosso vai vir O bruto agora. vai vir depois. Exato. É que assim, Olha outro descasamento de caixa. esse fluxo de caixa vai impactar muito diretamente ali o dia a dia de vocês. Até porque o pagamento, assim, o IBS-CBS, o fato gerador é no ato de alienação, mas o tributo ele é devido no momento do recebimento, né? Então, caixa. é caixa, regime de caixa, exatamente. Então, se você vendeu 30% antes de você começar, né, a fazer mesmo desenvolver, você vai ter que tributar pelo IBS-CBS, sendo que seus créditos eles vão vir no momento posterior. Então, até esse casamento, se você adianta a compra de alguns insumos e pede para entregar depois, você vai ter que pensar. Se né? vale a pena, né? Se vale a pena. Se eu ter Às vezes não vale, não. Então, Pois é. exato. Mas Mas às vezes vale, Dani. porque aí você vai ter o crédito desde então. Se você Desde então. tá certo, é porque verdade. se você pagar pela uma compra, vamos dizer, você vai lá com o seu fornecedor de, sei lá, de vergalho, sei lá, o que você vai lá e paga. Loucura. Mas e o custo do dinheiro? Se eu Então. Pois é, puxa vida. Não Então, acho que não esse é ponto brincadeira. essa questão do dinheiro no tempo, né? Isso vai ser muito impactante. E o fluxo de caixa. Porque o loteamento ele Gente, já mas desculpa, eu não entendi ainda. Vamos lá. Aí eu comecei a receber Sim. os boletins. Comecei a receber Sim. dos boletos emitidos Já vai de fazer. 100% vendido no dia do lançamento. Só que o meu custo maior vai ser na obra. Sim, Que eu não tenho crédito sobre a obra Não ainda. Eu tem só tenho crédito. crédito dos meus prestadores de serviços exato. que aprovaram o projeto. Sim. Perfeito. É isso mesmo. Você só vai ter Aí eu crédito. só começo a ter o crédito Lá nesse na frente. momento. Aí tudo que eu paguei antes foi... Aí o que vai acontecer lá na frente, Putz. você vai ter que pedir ressarcimento desses créditos. aí você pode pedir o Você pode ressarcimento. pedir ressarcimento e eles falam que vai ser um período, né, curto, né, para ressarcir esses valores, mas conhecendo, né, gente, esperamos que sim, mas a gente nunca sabe, né, porque hoje a Receita fala que eles têm, por exemplo, 365 dias para analisar um pedido e a gente vive impetrando o mandado de segurança para que essa análise seja feita de uma forma mais rápida. Assim, das conversas que a gente teve, eles realmente estão preocupados com esse ponto e disseram que não. Olha, se teve o pagamento lá na aquisição, né, dos seus insumos e houve o pagamento do tributo, vai estar lá nesse sistema de apuração assistida, você vai lá e vai solicitar o ressarcimento e ele vai vir rápido, tá? Em relação a isso, Tem eles um prazo, né, Lei? Não tem? Tem um prazo, agora eu não lembro. Acho que, se eu não me engano, é 30 dias. É uma coisa assim, muito um prazo rápido. curto, eu não lembro agora de cabeça. Gente. Mas assim, é uma complexidade e assim, essa questão do fluxo de caixa e do dinheiro, né, que você não vai ter a disponibilidade, você vai ter que pagar o tributo já ali na... né? Mas uma dúvida que me veio aqui, Isabela, eu acho que deve ter vindo na cabeça de quem está nos escutando. No lançamento, que é a partir dali que eu vou começar a receber, né, e em tese que o loteador vai começar a tributar. Sim. Ele, né? Sim. Ele vai fazer o cálculo do tributo. Ali eu já tive prestadores de serviço, ou então compras, né, Sim. que me geraram créditos. Eu já posso utilizar desses créditos a partir daí? Pode sim. Se você já tem créditos, né, acumulados ali, ele vai ficar nesse sistema de apuração assistida. E, aliás, depois eu até recomendo que vocês assistam, tem algumas lives da SERPRO, que é o sistema da Receita Federal, disponível no YouTube. Acho que vale até para vocês entenderem como vai funcionar esse sistema. Posso te pedir, então, uma gentileza? Se você puder nos encaminhar, nós vamos encaminhar para a comunidade nossa no legal. WhatsApp. Eu encaminho sim. Ótimo. Hoje tem quatro lives disponíveis. É bem interessante ver como vai funcionar. Então, assim, no momento que você adquiriu lá um produto ou um serviço, os créditos daquela operação, eles vão para esse sistema de apuração assistida. Então, você vai ter lá um crédito de, vamos supor, R$50, tá lá esse crédito. Aí você fez uma venda de um lote, que tem um débito, né, de IBS-CBS de 20. Você vai poder compensar, entendeu? Você já vai poder fazer, não importa se é
Entendi. Em que momento, se você tem esse crédito lá acumulado, na hora que você fizer a venda, você já vai poder abater. Entendi. Vendi os 300 lotes no lançamento, eles geraram um tributo para mim, gente, eu tô chutando, É isso. de 150 mil reais. Mas eu já tenho um crédito de 30 mil reais que estão guardados nessa conta corrente. Isso, exatamente. Aí eu fecho e falo, não vai ser, eu vou já deduzir esse crédito. É isso. Não, mas ainda fico com dúvida, Dene, porque naquele exemplo que a gente deu, tem R$70 que já está na sua parcela, no seu boleto de parcela. Não, mas é um redutor em função do percentual da área pública doada. É isso que você está falando? Não, eu estou falando assim, no exemplo que a gente chegou a R$70 de tributo. Tributo devido ali, De né? tributo devido, Isso. né? Que aí vai 100 para o bolso do loteador e 70 para... Não, 930 para o bolso do loteador, que é R$1.000 a parcela, né? O exemplo que eu dei, é isso? R$1.000. Então vai 930 para o bolso do loteador, R$70 vai para o governo. E aí? Tá. Eu tenho crédito tributário nesse momento, por mais que seja pouco. Como é que eu vou ser restituída desse? Eu vou abater aqui nesses R$70? Você vai abater, exato. Você gerou uma guia de... Você vai abater na apuração do tributo que vai ser devido naquela operação de saída, você vai ver se tem crédito e você vai abater naquela operação. Vamos supor, eu tenho R$10 mil de crédito. Exato. Por exemplo. Aí eu vou dividir por número daqueles lotes vendidos. Se você vender, se você tiver todos esses lotes vendidos naquela hora. Se você vendeu 300 lotes, exato, você vai pegar o tributo de todos os lotes. Não é lote a lote, não é verdade? Sim, mas eu tenho que fazer uma divisão. Não, se você já tem o crédito lá nesse conta corrente, você vai. A ideia é que esse crédito ele já está disponível para você usar. Então vamos supor que você venda 10 lotes só. Você não vendeu todos. Você vai usar esse crédito para bater. Integral. Você pode usar, porque ele vai é como se fosse um conta corrente mesmo. Tá, então se esses R$70 significarem um montante de R$7 mil, se eu tiver R$10 mil de crédito, eu vou ficar, na verdade, com um crédito... Você nem vai ter tributo, exato. Ok, entendido. Exato. Entendido. Você vai fazer mesmo ali, é o conta corrente. É tipo quando você tem uma devolução da sua passagem de avião, que fica um crédito lá na plataforma da sua companhia aérea. Ficou lá, R$2 mil. Eu vou comprar uma passagem. Custa R$1.000 a passagem. Eu vou usar aquele crédito e vou ficar ainda com crédito de R$1.000. É isso. Vou usar uma outra passagem. Ah, não, agora a passagem é um pouco mais cara. Eu pago a diferença de R$200. É isso. É isso. Tomara que funcione desse jeito. Então, e assim, pelo que a gente viu nessas lives, o funcionamento desse sistema é bem assim, ele é bem intuitivo, bem prático, o contribuinte vai poder visualizar ali quanto ele tem de crédito. Então, assim, se funcionar da forma como eles estão apresentando, não vai ser assim, não tem tanta complexidade, mas o importante é que nesse primeiro momento você vai ter que ter os seus controles internos para saber se aquilo lá está indo, né? Porque você vai saber quanto de fornecedor o que eu comprei. Será que está tudo lá? Foi tudo para o sistema mesmo? Pois é. Eu vou ter que fazer esse confronto, né? Pois é, porque nesse aspecto você tem que ter o controle, porque toda a sua cadeia produtiva pode de alguma forma não ter entrado para o seu crédito. A ideia você é que tem que entre analisar tudo, isso. mas né, a gente vai ter que ter um controle interno para confirmar isso. Eu acho muito louco essa questão do parcelamento, porque nesse exemplo que a gente deu, vai um boleto de 930, mais nada, né? Porque a gente teria um crédito lá de 10 mil que é superior aos 7 mil total de tributo que eu tenho ali. Não, mas hoje vai. Porque a gente coloca na conta os 7,65%. Mas não é dentro mais, Dene. Não é dentro mais. Não. A formação do preço de venda, independente do produto ou do serviço, ele é o seu custo, sua margem mais o imposto. Mas isso, aí né? hoje o tributo ele é custo, né? Ele tá dentro. Ele tá dentro. Agora não vai estar mais. Ele vai estar fora. Gente, então, a parcela do seu cliente, o que o seu cliente vai tirar do bolso, sempre tem que ser a mesma coisa. Não é. Mas não vai ser. Pode ser. Se você ser. reduzir teu preço, pode ser. Não, mas, gente, desculpa. É o ajuste do preço. Se você ajustar o teu preço para menos, ele vai desembolsar a mesma coisa. E porque tem que ser assim. Exato. Porque é a lógica do mercado, né? Porque senão, o que vai acontecer? Você pode ter um problema, você fala, eu não vou conseguir vender mais, porque quando a gente fala de uma, vamos dizer, de água ou de uma caneca, que é um valor, né, menor, agora que a gente está falando de um bem imóvel, né, qualquer R$1.000 ali tem um impacto muito grande no bolso, né, do adquirente. Pessoal, então vamos lá, para ver se eu estou entendendo isso, porque eu acho que eu não entendi desse jeito. Vamos lá. Hoje,
como é que eu vejo as loteadoras fazendo seus cálculos? Custo do lote, do custo do terreno, Tá. beleza? Custo relativo à produção, do desenvolvimento daquele projeto, não é isso? A margem, assim, eu quero um VGV de, sei lá, 50 milhões, e eu tenho as reduções de imposto. Impostos, mas os custos dos prestadores de serviço. Eu tenho minha margem lá. Olha, então, para um VGV de 50 milhões, gente, eu estou chutando, para um VGV de 50 milhões, eu quero uma margem aqui, eu quero 25 milhões de resultado. 25 milhões dividido pelo número de lotes, é isso aqui que eu tenho por lote, de margem. Então, ele está colocando no custo do preço dele o imposto atual. Tem, isso tem. Não, Só hoje é assim. Hoje é assim. Mas vai ter que ficar fora, Deni. Para você fazer essa precificação, o tributo ele não vai poder fazer parte disso. Hoje o tributo é custo. Ah, mas o preço vai chegar no preço final. Então, mas aí, por exemplo, ó, se o seu preço final for o mesmo, o seu adquirente vai pagar mais. A percepção dele no bolso vai ser maior. Porque se você considerar que o seu preço vai ser o mesmo, 100, ele vai ter que pagar mais 13,25. Vamos supor que a alíquota... Mas o preço não é o mesmo porque hoje eu tenho que colocar no meu preço o tributo. Ele só não é explícito para o cliente final. Isso, aí você teria que tirar o PIS e COFINS, vamos dizer, do preço. Então, ele não vai ser 100, vamos dizer, vai ser 95. E aí vai incidir BS-CBS. Então, o seu preço, ele não vai poder... Para ele pagar a mesma coisa, o seu preço não vai poder ser 100. Vai ter que ser menos. E aí a minha essa precificação, Entendi, ela vai ser mudar. Delicada, vai ser delicada. E eu acho que o mais delicado é porque nós estamos falando de 120 meses, de 180 meses. Exato. E vai ter momentos em que o loteador vai ter crédito, vai ter momentos em que ele não vai ter crédito. E aí, a minha dúvida é como que eu vou encaminhar esse boleto para o cliente? Porque no seu raciocínio, o que o cliente vai pagar é 1.000. Sim. É 1.000. A parcela dele é 1.000, né? O preço do produto é 1.000. É 1.000. Mas ele vai pagar por fora 70. Isso. E aí, se naquela parcela você tiver crédito, não tiver tributo, eu imagino, tá? Vamos ver como vai vir na regulamentação. Que ainda que tenha o destaque ali na nota, no boleto ele não vai ter o imposto para ele pagar, porque você vai ter crédito. Mas aí vai ter momentos... Ou não, peraí. Ou vai ter momentos que ele vai pagar. Em momentos que ele paga e momentos que ele não paga. Não, eu acho que ele vai... Porque assim, como o tributo vai incidir anyway na cadeia. Vai incidir, ele vai ter que pagar de qualquer modo. Depois e aí, faz uma exato, conta final. depois que você vai fazer a sua apuração nesse sistema aí da Receita, entendeu? Mas ele vai ter que pagar o boleto do valor do tributo incidente na operação. Porque senão fica muito louco. Um dia Exato. um boleto tem um valor... Não, exato. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Você vai ter que fazer a sua conta corrente Isso. ali paralela, Exato. né? E não aplicar no No momento momento do recebimento, né? Exatamente. Porque senão vai causar até uma confusão para o adquirente, né? Que ele vai uma hora receber um boleto de 100, de 70 e outra hora vai receber um boleto de 100, né? Vai causar uma confusão. Mas não, acho que neste momento que você emite ali o boleto e o documento fiscal, ele tem que ir com o tributo, que é incidente. O tributo é incidente na operação, né? E aí você vai fazer ali aquele conta corrente para ver se você tem crédito ou não. Uau! Cansa até de explicar e de pensar. Não, e porque surreal. quando a gente pensa no dia a dia, né, que a gente vivencia, aí é que a gente começa a enxergar, né, a operação mesmo dessa reforma. E eu falo, quanto mais eu estudo, mais parece que eu preciso estudar. Mas olha, gente, que olha, eu trago aqui, né, que eu falo que eu ando com a minha lei complementar aqui toda anotadinha, cheia de tanto que eu estudo. Cada vez que eu leio, eu encontro alguma coisa que eu não tinha visto ainda. Falo, nossa, aqui eu não tinha parado para pensar. Então, realmente, assim, é momento mesmo da gente estudar e olhar para dentro. Mas eu acho que um ponto que eu acho que vale aqui para os ouvintes aqui é que eu acho que, assim, a gente tem aí uma complexidade que é evidente, mas eu acho que a gente tem muita oportunidade. Tá? Então, eu acho que esse olhar para dentro de casa, esse planejamento é importante, porque nessa questão dos créditos, eu acho que a gente vai ter aí muita oportunidade para você ter uma eficiência fiscal maior ainda do que você já tem hoje, tá? Então, eu acho que a gente tem que também olhar o copo meio cheio, né? Da situação, né? A gente entender como vai funcionar,
porque tem oportunidade. Eu acho que é uma mudança bem significativa, mas vai trazer aí muita oportunidade para o setor. Eu devia ter falado isso no início, mas o episódio de hoje não é um episódio que você tem que assistir malhando, sei lá, caminhando, né? Assim, correndo, né? Você tem que sentar na mesa, escutar e reescutar. Assim, realmente aquele tipo de conteúdo que tem que ter é muito denso. E assim, a gente não esgotou, né? Assim, se a gente ficar aqui nas discussões, entrar nos meandros mesmo, nas particularidades de cada dispositivo, tem muita coisa ainda que a gente também tem dúvida, sabe? A gente começa a estudar nessa fase de regulamentação ainda porque a gente não sabe. Olha, 2026 está aí, a partir do ano que vem já está aí, né? Vai funcionar e a reforma tributária ela vai entrar em 2026. Então, essa regulamentação que imagino, né, que vai sair agora em outubro, novembro, um decreto que deve ser um decreto, né, também de peso, porque imagina que ele vai regulamentar não só, né, o setor imobiliário, mas vai regulamentar tudo, né, porque a reforma é para todas as... Então, assim, é uma norma aí que a gente vai ter que entender como que vai ser o documento fiscal do setor imobiliário. Como que vai ser esse documento fiscal? Porque vai ter que emitir um documento fiscal. A locação vai ter um documento fiscal, não vai ser mais só o contrato. E aí, nisso, esse grupo de trabalho da Receita, eles estão imaginando como que vai ser o layout desse documento fiscal, que a gente não sabe ainda como vai ser, mas vai existir esse documento fiscal. Isabela, acho que um ponto importante aqui para a gente colocar também para quem está nos escutando, não que seja melhor, mas tem uma opção até 31 de dezembro de 2028, né, para os projetos com registro até 31 de dezembro de 2028, falando no nosso caso aqui de loteamento, de continuar com a mesma alíquota de 3,65. Perfeito, existe mesmo. Esse é o período de transição, né? Que esse período de transição também foi uma forma que o setor encontrou de trazer também uma certa tranquilidade, né? Para que os loteadores pudessem, olha, diante dessa complexidade toda, falar, não, eu quero ficar aqui do jeito que é hoje, não vou entrar... Então, assim, existe sim essa opção, né? Essa opção foi dada pelo legislador. Então, para os registros, né? Os loteamentos registrados, né? Até 31/12, né? De 28, existe a opção em ficar no regime atual, que é a alíquota aí, considerando o PIS e COFINS bem legal mesmo, bem legal. De 3,65. Lembrando que nessa sistemática, nós não vamos falar de nada disso que a gente falou aqui hoje, nem redutor de ajuste, nem crédito, nem redutor social, porque daí não se aplica. A sistemática é 3,65 flat sem os créditos. E se ele optar em ir para o regime novo, aí vai entrar nessa sistemática, uma alíquota maior, mas com esse direito de crédito. Mas projetos aprovados a partir de registrados. Cai nos registros várias vezes. A partir de 1º de janeiro de 29, regime, no way. Aí, regime novo. Eu tenho uma ideia, quero te fazer um convite. A gente tem um negócio chamado QG da jornada. O que é o QG da jornada? É uma reunião que a gente faz com todos os associados, não é a palavra, toda a comunidade. A gente tem uma comunidade né, que é bem selecionada, né? Não tem bagunça, o negócio lá tem regra, são loteadores ou são pessoas ligadas ao mercado que estão lá. E a ideia é assim, todo mês a gente está fazendo uma reunião que chama QG da jornada, em que a gente convida todos esses participantes para a gente discutir um tema. Você falou que a regulamentação virá no dia... não tem o dia ainda, mas vai sair esse ano, né? Assim, eu tô ansiosa aí também para... É outubro que vai vir as... Então, a ideia é outubro. A gente está em setembro, eles estão ainda, falaram que vão fazer agora o conclave, né? A gente brinca que é o conclave agora, é o conclave para eles, porque eles fizeram muitas reuniões com todos os setores, né, para ouvir, e agora eles vão se fechar, né, no conclave para redigir. Vamos esperar a fumacinha. Exato, a gente vai esperar ela a fumacinha. Vai ser negra. Não é branca não, ela é negra. Mas é isso, imagino, assim, já está em setembro, que dia é hoje, olha. Iníciozinho de setembro. Dia 12 de setembro, imagino que, não sei se em um mês eles vão finalizar isso, mas imagino que outubro, novembro, a gente vai ter aí o decreto. Meu convite para você, se você pode se disponibilizar a fazer uma reunião, assim, é um Zoom, ou, enfim, um Meet, videoconferência com todas as pessoas da nossa comunidade, para a gente, depois de acontecido isso, a gente poder discutir com você. Eu acho que é bem complementar ao que nós estamos conversando aqui. Com muito prazer, e eu acho que é muito importante que o QG seja depois da divulgação desse episódio.
Porque aí eu acho que a coisa vem mais concreta Sim. e a gente não tenha que explicar tudo de novo. né? Exato, eu acho que sim também. E aí pode ser que venha, né, a questão do documento fiscal, por exemplo, vai vir aí com a regulamentação. A gente vai entender como vai ser, vai poder dar mais, né, elementos aí para o loteador, né, o desenvolvedor, pensar o que ele vai fazer a partir de 2026. E esse é um ponto importante também, que eu acho que vale aqui lembrar. A partir de 2026, a gente vai ter alíquota teste, né? E aí a ideia é que esses documentos fiscais já existam para que você coloque isso em prática. Mas nas conversas, né, desses grupos de trabalho com a Receita Federal e pré-comitê gestor, eles já disseram que, de fato, está tudo muito apertado ali os prazos, né? E que se isso não acontecer no início de 2026, porque na lei complementar tem uma previsão, né, de que se o contribuinte não destacar, não entregar o documento fiscal, que vai ter aplicação de multa. Então, eles já disseram, já anteciparam que isso não vai ocorrer, tá? Que ainda que tenha lá a previsão, que é para os contribuintes ficarem tranquilos em relação a isso, porque eles precisam dar um prazo, vamos dizer, como que vai ser o documento fiscal hoje? Ele não pode exigir que o contribuinte se adeque no dia seguinte, Não, ele tem que ter um prazo. E é muito né? comum no nosso país leis de 31 de dezembro, Exato. né? Ou 20 de dezembro, né? O último dia deles 31, lá. diário oficial extra que não circula, né? Hoje é que é virtual, é eletrônico, né? Mas antigamente, quando era físico, o diário não circulava. Mas assim, tem muita coisa aí, eu acho que o tema aí é muito importante e eu acho que a mensagem aqui é planejamento mesmo, olhar para dentro de casa e planejar, estudar. Eu te perguntar isso, assim, pra gente... Nós temos que encerrar, né? Já passamos do prazo. Muito. Qual que é, na sua visão, o dever de casa hoje do loteador? O que ele tem que ter na parede lá? Assim, eu tenho que lembrar disso aqui agora. Sobre isso. Eu acho que assim... Eu acho que a primeira coisa é esse pensamento, né, que eu falo, que é essa mudança de mindset. Olha, agora meu preço, eu tenho que pensar o preço sem tributo, e não só para minha atividade, para tudo, né? Então, fornecedor, eu vou ter que olhar aqui. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem como virar a chave, porque a gente está habituado a isso. Então, lá na paredinha, ele tem que ter isso em mente sempre. Olha, meu preço agora para precificar, o tributo do consumo não é custo mais, vai ter que ser fora. Acho que isso é um ponto 1. Ponto 2, é essa questão de entender mesmo, essa operacionalização, como que eu vou me estruturar aqui internamente para eu receber todas essas mudanças. Eu tô com estrutura hoje, meu pessoal aqui está acompanhando essas mudanças, né? Porque também não adianta só o loteador, porque no final do dia não é ele que põe a mão na massa ali, não é ele o contador, não é ele, né? Então, assim, como que o pessoal que me dá suporte aqui, meus colaboradores, como que essas pessoas estão olhando para a reforma tributária? Tá todo mundo na mesma página? Vamos fazer um grupo de estudo interno, um grupo de trabalho, para a gente entender o que vai impactar no meu dia a dia. Então, acho que esse olhar para dentro, sabe? Planejar, olhar se tá todo mundo entendendo essa mudança, né? Num nível, porque é uma mudança muito grande. Então, como a gente falou aqui no início da nossa conversa, tem gente que ainda não entendeu que a mudança, ela tá aí daqui 3 meses, vai mudar tudo, a forma como a gente pensa. Então, acho que esse olhar para dentro, pensar nesse mindset de preço sem tributo, vamos olhar para dentro, todo mundo na mesma página, como que eu preciso me estruturar para receber essas mudanças? Eu acho que essa é a lição de casa aí principal. Isabela, sensacional. Sensacional, não tem como te agradecer. Cara, em todos os aspectos, né? Assim, pela luta que eu sei que vocês têm lá, né? Tanto interna de pensamento, estudo e redação, e também física lá mesmo, né? Para essas reuniões e tudo. E de estar aqui com a gente. Assim, você pode ter certeza que esse episódio ele vai ser visto e revisto várias vezes. Porque nós mesmos aqui, a gente se debateu aqui, né? Sim, né? Sim. Então, a gente mesmo vai rever, né? Exatamente, sem dúvida. E não tenho como te agradecer. Eu sei que seu tempo é muito precioso, tá? E de coração mesmo, te agradeço. E mais uma vez, a VBD contribuindo com o Jornada do Loteamento. Mas eu fico muito feliz, Dene e Raquel, pelo convite, aos ouvintes aí, estou super à disposição também, se vocês quiserem encaminhar dúvidas, enfim, sugestões, falar, olha, minha dor é essa, a gente tenta ali dar uma encaminhada em alguns temas, e assim, acho que parabéns para vocês que conseguem, estão fazendo aí um trabalho maravilhoso de transmitir tanto conhecimento, assim, acho que as pessoas
precisam ouvir, né? Precisam ouvir e olhar e estudar o tema, que não é nem um pouco simples. Legal. Mas parabéns e obrigada mais uma vez Valeu. pelo convite. A gente Valeu. que agradece muito. Obrigada. Curtam, compartilhem e comentem. São 4 Cs. Ah, é? Curte, compartilhe e comente. Exato. Curta, compartilhe e comente. Compartilhe e comente. Show de bola. Muito obrigada. Beleza. Gente, valeu e até o próximo episódio. Até mais. Valeu. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.